A Ubisoft é uma das empresas que mais lançam jogos em curtos intervalos de tempo. Grandes franquias, mas também aqueles que ninguém mais se lembra. Do outro lado, temos a inimiga dos cartões de crédito, a EA, que quase todos os anos lança um Battlefield novo, além claro dos jogos de esportes e outras grandes franquias. Também tem aqueles que foram esquecidos pelo tempo. Em meio a essa grande quantidade de lançamentos, uma boa parte também foi deixada de lado. Jogos com histórias promissoras e até à frente do tempo. Um universo de jogos que provavelmente você nunca viu. Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e esse é o iceberg dos jogos cancelados da Ubisoft e da EA. Rainbow Six Patriots. Hi, I'm David Sears, Creative Director for Rainbow Six Patriots here at Ubisoft Montreal. We have reason to believe someone may leak our preliminary target gameplay footage for Rainbow Six Patriots. This gives us the opportunity to actually start a communication with you guys much earlier. So, we're taking the initiative and we're going to show you the target gameplay footage in its entirety here today. I hope you enjoy the viewing. Esse jogo foi anunciado em novembro de 2011, com data de lançamento prevista para 2013. Estava sendo desenvolvido pelo estúdio Red Storm Entertainment, junto com os estúdios da Ubisoft Montreal. A premissa seguia a mesma dos anteriores da série. Um esquadrão de unidades táticas, chamado Rainbow, foram chamados para derrotar um grupo de terroristas que se autodenominam como os verdadeiros patriotas. Depois da apresentação desse trailer, o projeto seguiu sem mais anúncios e levantou suspeita de um possível adiamento ou até um cancelamento. Mas em grandes eventos, o diretor executivo da Ubisoft, Ellen Corré, dizia que o jogo estava em desenvolvimento. Vale lembrar que no início de 2013, a Ubisoft Montreal já estava trabalhando no Rainbow Six Siege com foco no multiplayer. Por motivos que não foram revelados na época, a equipe que estava em Rainbow Six Patriots foi trabalhar em outros projetos, deixando o Patriots completamente de lado. Em junho de 2014, o jogo foi oficialmente cancelado e no mesmo ano veio o anúncio do Rainbow Six Siege. Pouco tempo depois, a Ubisoft se pronunciou dizendo que o Patriots era tecnicamente ultrapassado e que o modo história na atual geração de consoles não funcionaria para esse jogo. Então o foco da empresa para Rainbow Six estava concentrado no modo multiplayer. Projeto Ragtag. O projeto Ragtag era mais um jogo do universo Star Wars que começou a ser desenvolvido em 2013 pela Visceral Games. Na equipe tinham grandes nomes como a Amy Hennig, a diretora criativa de Uncharted, que inclusive estava liderando a equipe, além de Kelvin Keener, que produziu as músicas de Clone Wars e Star Wars Rebels. Só o fato de terem dois grandes nomes envolvidos fez muita gente pensar que esse jogo tinha tudo para ser um dos melhores da série, ou até o melhor, e realmente poderia ter sido. Mas infelizmente o projeto não foi pra frente e o jogo acabou entrando para a lista dos cancelados. A Amy Hennig comentou em entrevista para o S-Gamer que no processo de desenvolvimento eles tiveram algumas complicações. O Zack Moonbeck, o ex-produtor da Visceral, que também trabalhou no jogo, falou para o site MinMax que o Ragtag tinha 12 horas de história muito bem construída, a melhor história dos games de Star Wars, com muito potencial para concorrer a jogo do ano, mas que eles precisavam de mais tempo para finalizar tudo. Ele também falou sobre uma nova liderança na equipe, quando parte do jogo já estava desenvolvido e algumas mudanças acabaram sendo feitas, indo por outro caminho de ideias daquilo que a Amy Hennig projetava. Depois de todo o trabalho já feito, o Star Wars Ragtag foi cancelado sem nenhuma publicação de um motivo específico, mas especulações na época diziam que a EA não estava muito focada em jogos de modo história para lançamentos futuros. Mas calma aí, o Jedi Fallen Order é focado em história. Pois é, vai entender. Ataque dos Rabbids Assassinos. Planejado para ser uma derivação do Rayman, esse jogo com conceito pós-apocalíptico de tiro em primeira pessoa, o jogador enfrenta criaturas semelhantes aos Rabbids, só que com um visual mais bizarro. Em uma entrevista para o Polygon, o designer do game, Jean Carl, falou sobre esses Rabbids inicialmente serem primos dos Raven Rabbids, mas que eles decidiram mudar porque a proposta de ambos era totalmente diferente, já que esse game tinha uma proposta mais madura. Por conta disso, a equipe mudou o nome de Killer Rabbids para Killer Freaks, e assim anunciaram o jogo na E3 em 2011. A gameplay consiste em 4 jogadores que combatem as hordas de freaks que geram pontos, sendo possível usar diversas armas diferentes. O trailer apresentado foi bem recebido, mas não satisfeitos com o ritmo acelerado do jogo, os desenvolvedores resolveram fazer uma nova mudança, só que essa foi bem maior. O jogo foi totalmente retrabalhado e anunciado novamente como Zumbi U, apresentando uma proposta diferente. No lugar dos freaks, são zumbis e o ritmo de jogabilidade ficou mais lento. Zumbi U foi lançado em novembro de 2012, inicialmente no Nintendo Wii. LMNO.
Em 2005, a EA assinou um contrato com Steven Spielberg, um dos diretores de cinema mais respeitados do mundo, para trabalhar nesse jogo. O jogo era de ação e aventura em primeira pessoa e tinha uma história que girava em torno da relação entre o personagem Lincoln e uma alienígena chamada Eve, que possuía as habilidades de acessar mentes e escalar paredes. Segundo a equipe de criação, na história tinham objetivos onde o jogador precisava dialogar com outros personagens para coletar informações, enquanto os dois eram perseguidos por agentes secretos. Parecia um projeto bem promissor, mas por motivos não revelados, em 2008, a EA demitiu parte da equipe e o fim de Limbo foi anunciado 2 anos depois. Rumores alegam que após a EA ter retirado toda a equipe do desenvolvimento, não valia mais a pena continuar depois de todo o tempo e dinheiro que já tinham sido gastos. Prince of Persia Redemption. Prince of Persia Redemption estava sendo projetado entre 2010 e 2011 pela Ubisoft Montreal. Esse projeto nunca foi comentado pela Ubisoft, mas essa gameplay está no YouTube desde março de 2012 e foi postado pelo canal Positive Launcher com o título Prince of Persia Redemption. Por incrível que pareça, isso só foi descoberto em maio de 2020. Antes disso, essa gameplay tinha poucas views e de alguma forma começou a circular muito pela internet. Talvez pelo fato de aparentar ser um jogo já em estágio avançado e que nunca tinha sido mostrado em lugar nenhum. Os gráficos são bem bonitos para a época e a movimentação do personagem aparenta estar bem completa. Em certo momento, provavelmente um dos boss do jogo começa a destruir tudo, e nessa hora é interessante ver o alto nível de destruição do cenário. Toda essa gameplay foi dirigida por uma equipe liderada pelo diretor Kai Nian, que trabalhou em For Honor. Segundo o animador Jonathan Cooper, eles usaram um recurso chamado pitch pré-renderizado que simula uma jogabilidade real. Inclusive serviu de inspiração no Assassin's Creed 3. Existe a especulação do motivo do cancelamento estar no fato de Prince of Persia Forgotten Sands não ter vendido muito bem para que a Ubisoft continuasse investindo nos jogos da série, além das margens de lucro serem menores para a Ubisoft, porque os direitos de licença do jogo são do criador original Jordan Mechner. Então para a Ubisoft não fazia sentido continuar investindo nos jogos de Prince of Persia. E realmente isso faz sentido, já que o último foi o Forgotten Sands há mais de 10 anos. Bloodlust. Com jogos online em crescimento na geração do PS3 e Xbox 360, a EA começou a trabalhar em Bloodlust, um jogo voltado ao multiplayer ambientado nos anos 30, com partidas mais casuais. Os personagens tinham várias classes e cada uma possuía diferentes poderes, como escalar, ter super velocidade e até detectar o inimigo através das paredes. Rumores dizem que Bloodlust inicialmente era um modo online do jogo The Reaper, que acabou sendo cancelado, e pouco tempo depois o mesmo aconteceu com Bloodlust. Em 2011, a Visceral Games Melbourne, que estava desenvolvendo os jogos, foi fechada pela EA. Especulações dizem que a Visceral Games não tinha dinheiro suficiente para manter o jogo funcionando. Brothers in Arms Furious 4. Anunciado na E3 de 2011, esse game seria uma continuação do Brothers in Arms Hell's Highway. Estava programado para lançar em 2012, mas digamos que a própria Ubisoft fez isso nunca acontecer. E você já vai entender o porquê. As informações sobre o jogo são bem rasas. Tudo o que se sabe do enredo é que seguiria uma premissa diferente dos anteriores, e não seria focado especificamente nas batalhas da Segunda Guerra Mundial. O enredo se passaria em 1944, seguindo 4 personagens em batalhas na Alemanha. A única gameplay mostrada foi em 2011, com um público limitado. Agora sobre o assunto do cancelamento, em 2012, por algum motivo a Ubisoft resolveu abrir mão do nome Brothers in Arms The Furious 4 e passou todos os direitos para Gearbox Software. Quem não gostou nada disso certamente foram os fãs, que obviamente sem saber como seria o futuro do jogo, fizeram muitas reclamações. E pouco tempo depois, o presidente da Gearbox, Randy Pitchford, anunciou a mudança do nome e uma reformulação total no jogo. Já em 2015, a Gearbox anunciou o Battleborn, e Randy Pitchford confirmou em um evento que Brothers in Arms Furious 4 serviu de base na criação do Battleborn. Star Wars 1313. Esse jogo foi apresentado pela primeira vez em 2012. A história acompanha a jornada do caçador de recompensas Boba Fett realizando missões no submundo de Coruscant. E diferente do que era visto nos jogos da série até aquele momento, Star Wars 1313 seria um jogo mais sombrio, pelo que disseram os desenvolvedores. Infelizmente, o projeto não continuou depois da compra da Disney pela Lucasfilm, quando os jogos da série passaram a ser responsabilidade da EA. E o que ninguém sabe é quando ou se realmente esse jogo ainda vai ser lançado um dia. Forgotten Cast: The Awakening. Bem no início dos anos 90, o estúdio Twin Dolphin Games estava projetando um jogo de aventura exclusivo de PC, muito ambicioso para a época. Teria um mundo aberto de exploração totalmente em 3D. Isso em 1992 era algo completamente inovador. Outro jogo que tinha esse mesmo estilo foi o Elder Scrolls 2, que foi lançado em 1996, quando já existiam jogos 3D mais avançados. Então realmente Forgotten Cast era um projeto bem ambicioso. Na história, controlamos um príncipe na jornada contra hordas de criaturas chamadas de Rusakianas, que dominaram
salvaram a cidade de Edburg, e não menos importante, também salvaram o rei de Alonia. Infelizmente, o jogo foi sendo adiado, e o final disso vocês já sabem. Era um jogo muito ambicioso para uma equipe pequena, e a escolha do motor gráfico não foi a melhor. Isso foi dito por Clay Graham, que fez parte do projeto. Já em 1994, outra revista publicou uma matéria ressaltando o problema do motor gráfico ter atrasado a entrega do jogo, e isso acabou resultando na saída do principal investidor da empresa. Após isso, a Twin Dolphin ficou sem rumo e resultou no fechamento da empresa. Wildlife Forest. Em novembro de 2010, a EA anunciou esse jogo, que seria totalmente focado em multiplayer PVP de batalhas para 12 jogadores na mesma sessão e tinham diferentes espécies de animais para escolher, apesar do trailer apresentar 4 animais jogáveis. Antes de ser cancelado, tinha a data de lançamento prevista para 2011 no PS3 e no Xbox 360. Rayman no Super Nintendo. O jogo do Rayman com modo cooperativo para 2 jogadores foi planejado para lançar no Super Nintendo, mas a Ubisoft optou por lançar o jogo nos consoles que usavam o disco em vez do cartucho. Em 1995, Rayman lançou no PlayStation e no Jaguar. Sim, existe um console com esse nome. E essa versão recebeu algumas melhorias. O que já tinha sido desenvolvido pelo Super Nintendo ficou guardado. E em julho de 2017, o criador de Wonder Boy disponibilizou a demo original do Super Nintendo na internet com a permissão do Michael Ansel. Canaan. Esse jogo estava sendo desenvolvido pela Argonaut Games no final dos anos 90 e seria publicado pela Ubisoft somente no PC. A data de lançamento estava planejada para ser entre 1998 e 1999. A proposta era um jogo de tiro em mundo aberto com jogabilidade em primeira e terceira pessoa, e na época chamou muita atenção o fato de ser um jogo mundo aberto com personagens esteticamente diferentes. Por muitos anos esse jogo ficou esquecido no tempo, e em janeiro de 2016, um usuário anônimo divulgou informações para o site Ansem64, revelando uma matéria na revista Edge em 1998. No resumo da história, são apenas 2 membros do Esquadrão do Caos. Um deles é o líder chamado De Soto e o outro é Gabriel Kane, que seria o protagonista da história. As armas e os locais eram desbloqueados de acordo com o avanço nas missões. O game tinha uma variada opção de veículos terrestres, aéreos e até aquáticos. O objetivo final era derrotar o líder dos alienígenas chamado Comandante Cray. Splinter. Nessa história cinematográfica, os jogadores controlariam militares na tentativa de recuperar uma arma altamente tecnológica chamada de Merc. Na época, alguns elementos presentes no jogo foram até comparados com Half-Life, mas apesar da semelhança, o foco dos criadores evidentemente foi trazer uma identidade ao jogo, vendo os cenários que são bem exóticos e trazem essa identidade única, e isso faz um combo com uma história cinematográfica, junto às cutscenes em CGI que foram produzidas pela Animal Logic, uma empresa de efeitos visuais que já tinha feito trabalhos para televisão e cinema. Estavam sendo projetados 5 níveis, com várias seções para cada missão. Os inimigos do jogo eram formigas e vespas gigantes. Um dos cenários inclusive se passa dentro de um formigueiro, onde o personagem só conseguia entrar usando a nave Merc para encolher. As armas do game incluíam uma espingarda básica e outras mais avançadas como lançadores de granadas e até um lança-chamas. Bom, um jogo que tinha tudo para marcar época, infelizmente foi mais um que entrou para a lista dos cancelados. No ano de 2000, a revista PC Power Play publicou uma matéria sobre o fechamento da Stromno Entertainment após a EA não continuar apoiando financeiramente o desenvolvimento do jogo. Campus. Campus com certeza faz parte dos projetos mais secretos da Ubisoft. Estava sendo desenvolvido pela Ubisoft Montreal em 2003, mas nunca foi divulgado oficialmente, e apenas esse teaser de 18 segundos é a única prova de existência do jogo. Não existe mais informações, somente que foi cancelado em 2005, mas vendo pelo teaser, a premissa possivelmente seria semelhante com a do Bully. Killing Day. Exibido na E3 em 2005, Killing Day apresenta uma gameplay ambiciosa de tiro frenético em primeira pessoa em cenários com alta capacidade de destruição, para mostrar todo o poder do PS3 e do Xbox na época. O jogo foi cancelado ainda em estágio inicial, sem nenhum motivo revelado. Bom, eu espero que você tenha gostado desse iceberg. Eu vou ficando por aqui. Considere deixar um like e compartilhe o vídeo com mais alguém que curte esse tipo de conteúdo. Se você é novo aqui, faça parte do canal também. Se inscreve aí. No mais é isso. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. E até o próximo. Tchau.